quem assistir depois vai ter esse contato. Bom, então primeiro boa noite aí a todos, né? Iniciei a gravação aí para vocês acompanharem. Tem um pessoal aí que não está online ainda, que não entrou, mas eu vou deixar gravado aí para vocês. Algumas informações aí que eu tenho que passar, né? Mas eu já vou deixar gravado, já tinha avisado aí durante a semana para vocês. Semana que vem, segunda-feira, não sou eu que vou dar aula para vocês, vai ser o professor Ed. Então ele já deixou até avisado aí no grupo, né, para vocês. Então, segunda-feira ele estará com vocês na UC de Projeto Integrador. Então vai ser uma aula. Se eu não me engano, teremos mais 2 encontros aí, ou mais 3, não sei. Mas acho que mais 2. Serão acho que um total de 3 aulas. Teremos mais 3 encontros com ele, né? Então ele vai tocar aí nos encontros de projeto integrador. Eu acho que vai ter mais uns 2 encontros aí com a turma de vocês. E aí ele vai falar um pouquinho sobre o projeto, vai falar aí algumas coisas aí para vocês começarem a tocar o projeto de vocês. Inclusive ele já adiantou um pouquinho lá no grupo, tá bom? O que mais? A partir de terça, né? Amanhã é feriado. A partir de terça-feira nós já entraremos na UC de Saúde e Segurança no Trabalho, acho que é isso. E aí a gente vai tocar aí essa UC, acho que até o dia 25, né? Então ela vai ter uma duração aí de mais ou menos um mês. São 3 semanas, 3, 4 semanas. Ela é bem rápida, que nem a UC de projeto. Então tem que ficar ligadinho. Faltou um dia, vai se perder um pouquinho. Então tomem cuidado para que vocês consigam assistir, nem que seja depois, mas tentam assistir as aulas, tá? Ela é um pouquinho corrida, mas também não é muita coisa assim. Vocês vão ver mais sobre CIPA, o que é segurança no trabalho, sobre as NRs, e aí na terça eu explico direitinho aí quais são os conteúdos da UC. Hoje a gente vai finalizar a nossa UC, então só tem mais 2 assuntos para falar, que é os assuntos que finalizam aí a administração de salário, né, que é um dos temas que tem dentro dessa UC5, certo? Que a gente já começou aí desde o início da semana, desde o final da semana passada, e a gente vai terminar hoje, na quinta-feira. Dica, pessoal, tem muita gente que não terminou ainda as atividades. Terminem as atividades, tá? Para que eu consiga fazer aí o fechamento aí das UCs. Tudo bem? Tem gente que eu sei que está deixando ou vai deixar tudo para a última hora. É pior, tá, gente? Porque aí vocês vão se confundir mais ainda. Um outro conselho, né, que eu dou para vocês, porque tem muita gente me perguntando de atividades passadas, né? Gente, assim, uma dica, né, um feedback até que eu dou para vocês. Antes de vocês, o Alisson está pedindo para chamar ele. Antes de vocês perguntarem, gente, tirar dúvida, procurem lá. A Fabiana também está chamando. Procurem lá a aula, né? A aula que aconteceu, a aula que foi falada. A aula que foi falada. Esse assunto, né? Essa atividade. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Eu não te excluí, não, eu te chamei, você que não estava online. Já entrou agora. Oi. Então, assim, antes de vocês perguntarem sobre a atividade, gente, porque eu vejo que muita gente me pergunta, aí eu pergunto, você assistiu essa aula? Aí a pessoa, não. Gente, como que vocês querem entender a atividade se vocês não assistiram a aula, né? Então tem que assistir a aula. Assistam a aula, deem uma olhada lá na aula, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês me perguntam, né? Porque senão o que acontece? Eu vou ficar dando aula para quem faltou, toda hora, né? Então não tem condição. E aí eu vou ficar perdendo tempo com gente que às vezes não estava lá durante a aula, a pessoa não prestou, não estava na aula, né, não participou, e aí ela quer que tenha toda a aula novamente pelo celular. Então não pode, né, gente? A aula está gravada lá para que vocês consigam acompanhar. Então não assistiu, não conseguiu assistir, quer dizer, não conseguiu assistir a aula ao vivo, entra lá que tem os links da aula gravada e aí vocês conseguem assistir
E aí vocês também vão conseguir fazer a atividade, porque é simples. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Teve gente que me perguntou aqui, mandou mensagem perguntando. Professor, tem que entregar as atividades até hoje, sem falta? Gente, impreterivelmente até hoje, tá? Sei que vai ter gente que não vai conseguir entregar hoje. Então, assim, tentem entregar no máximo até segunda-feira, tá? Ô, Diogo. Oi, Carol, fala. Mas hoje você vai ter mais uma atividade, né? Sim, hoje tem mais uma, a última. A de Ah, hoje tá. é um texto, é um estudo de caso, que aí vocês vão ler, e aí vocês vão fazer os comentários de vocês. Tem 4 perguntinhas, e aí é só responder essas 4 perguntas baseadas no texto, né? Uma coisa que eu falei já para vocês, gente, é bom que tá gravando aqui, e aí quem não tiver depois, né, assiste. Tentem fazer as atividades, gente. Terminou a aula, né? É um conselho que eu dou para vocês. Terminou a aula, já vai lá e faz a atividade, porque tá fresco na cabeça de vocês. Às vezes vocês deixam as atividades acumulando, e aí vocês resolvem fazer, domingo eu faço, né? Aí tem 4, 5 atividades, vocês nem lembram mais direito o que é para fazer. Tem mais gente, tá vendo? O povo fica tudo me perguntando. Eu tô no meio da aula e tem gente me perguntando sobre atividade. Então, gente, assim, a dica que eu dou para vocês é essa, tá? Terminou a aula, já vai e faz atividade. São atividades simples, né? Todas as atividades são atividades simples. Não tem nenhuma atividade, faça em grupo, monte uma apresentação. Não tem nada disso. Todas as atividades são atividades simples. Então, assim, tentem acessar e já faz a atividade depois da aula. É o meu conselho, eu acho muito mais fácil, muito mais simples. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Fabiana? Não. Viviane? Carol? Beleza. Por Armando? enquanto, não. Não, eu vou entregar as atividades. Vou fazer amanhã. Ô, Diogo, eu tô tentando fazer essa 9 aí, mas tá me complicando ela. A 9 é Foi a a que eu da... tava falando pra você aquela hora. Ah, tá. Tá bom. Da descrição do cargo. Eu vou entrar lá no formulário. É a do formulário, né? Formulário? Não é descrição, é um formulário. É aquela que você passou, acho que foi na terça. Uma antes da que você passou ontem, que é pra gente colocar os cargos lá e É a descrição. depois tem... É isso? É a descrição. Eu vou fazer o seguinte. Não é o binário que ela tá falando? Não. A de ontem que ela tá falando é o da descrição. O binário foi ontem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar lá outros modelos de formulário. Porque assim, eu falei para várias pessoas, não foi só para você não. Gente, vocês não conseguem fazer com aquele modelo? Procurem na internet, tem modelos diferentes. Não, ainda não tá difícil. Eu tô me complicando só nos cargos, entendeu? Que nem você tinha explicado pra mim aquela hora, que era pra colocar os. É que nem eu, naqueles 3 quadrados lá, eu coloquei, tipo assim, chefe, diretor e um analista, eu coloquei. Aí os subordinados do analista, tipo, no caso do analista e do chefe, mais ou menos. Eu tô, tipo, me confundindo toda. Não sei se é assim que é pra fazer. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. É só essa dúvida mesmo que eu tô. Eu estava com dúvida e aí eu consegui fazer pela aula que ele gravou. E aí eu assisti a aula eu toda de novo. assisti a aula. Eu assisti. Eu assisti a aula dele 3 vezes. Eu sou muito lerda. Então, fora a aula que ele deu aquele dia, que ele passou, eu ainda assisti mais 3 vezes. Eu vou ter que fazer isso de novo, porque olha, tá osso. Tava junto? É o Carlos, eu tava junto, é verdade. Carlos. Tá aqui, ó, só tô passando um foice nele. Tem vergonha. Só olhar um treco aqui. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou abrir essa atividade. Tá dando para ver a tela? Tá.
Sim. Olha lá, descrição de cargos. Vamos lá, vamos lá. Tem muita gente aí falando, não está conseguindo, não tá conseguindo abrir o arquivo. Agora deu chute no arquivo. Até então estava funcionando. Isso mesmo. E Agora deu chute. esquece. Podem editar. Ih, agora pifou. Não vai abrir. Peraí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Descrição. Descrição de cargo modelo. O que tá fazendo com ele? Ah, tá parecendo que vocês me mandaram. Descrição de cargo. Documentos. Cadê? Descrição de cargo. Compartilhando aí. Vamos lá. Bom, aqui está o formulário, certo? Eu vou mandar isso daqui para vocês, que isso daqui não tem os quadradinhos nas caixinhas. Eu não sei se vai ficar bom para vocês preencherem, né? Então, ó, a sua dúvida aí, Carol, que você comentou. Temos 3 caixinhas aqui, né? O cargo que a gente está descrevendo, ele vai aqui na terceira caixinha. Vocês estão vendo? 1, 2, 3. Terceira caixinha. Aqui, deste lado, eu vou colocar os cargos que estão entre o meu cargo e entre o cargo de cima. Deu para entender? E aqui abaixo da minha caixinha, que é deste lado aqui, ó, tá vendo que tem uma linha e tá puxando aqui para o lado. Aí tá escrito títulos dos cargos dos seus subordinados. E aí foi o que eu expliquei para Carol. São os cargos que estão abaixo do cargo seu, do seu cargo que você está descrevendo. Deu para entender? Não, Diogo, isso aí eu entendi. A minha dúvida é só ali, ó, naquela parte cinza. Qual cargo eu tenho que colocar? Aqui em cima? Eu tenho que colocar como se fosse assim, chefe, como se fosse o top da empresa, é isso? Isso, é os cargos que estão acima do seu. Entendeu? Tá, Porque porque assim, aqui, ó, eu ó, coloquei. aqui do lado, ó, eu posso. É como se fosse uma continuação. Então, ó, aqui é o seu cargo. Aqui do lado eu posso colocar outros cargos acima do seu. E aí, terminou esses cargos, aí eu coloco o Bambambam que está aqui em cima. E depois o outro cargo em cima dele. Deu para entender? Então, porque aí eu coloquei, ó, no último eu coloquei analista, que eu escolhi sobre finanças. Aí eu coloquei o analista, no meio eu coloquei acho que foi o gerente, gestor, gerente, alguma coisa assim. E em cima eu coloquei o chefe, que se fala tal de CPO, alguma coisa assim, o nome. Então, Aí se a gente seguir essa linha que você colocou, aqui em cima é o diretor. Porque Isso, é é o o diretor. analista, gerente O ou supervisor, gerente. e aqui em cima o diretor. Isso, foi nessa sequência que eu fiz. Aí do lado, que tá aqui, né, subordinados do superior, aí eu posso colocar outro tipo de analista, posso colocar. Isso.
Outros analistas, pode colocar o supervisor. Como você não colocou o supervisor aqui, você pode colocar supervisor, coordenador, né? Só que aí tem que colocar a área, né? Como você está falando de finanças, sim. então pode ser supervisor de finanças, coordenador de finanças, né? Analista pleno de finanças, sei lá. Entendeu? Ah, tá, agora entendi. Aí do lado eu posso colocar auxiliares que tem. Isso. Posso colocar Assistente esses assim. financeiro, assistente Isso. de conta, sei lá. Auxiliar de Ah, conta, tá. estagiário, Ah, aprendiz. agora eu entendi. É bem fácil, é porque é mais fácil explicando ao vivo, né? Pelo online é um pouquinho mais difícil. É. Não, mas eu tava com dúvida só nessa parte mesmo, porque assim, eu tava, eu vou colocar esses três no cinza, só que qual que eu tenho que colocar do lado? Eu tava só com dúvida nisso mesmo, mas agora eu já entendi. Eu tô pensando até em qualquer hora tirar isso aqui. Eu vou tirar e vou montar só de quadrados e aí vocês preenchem, porque essa linha aqui confunde. Tanto é que eu nem uso muito esse formulário, porque esse formulário ele é do Senac mesmo. É um formulário modelo. Só que eu acho ele meio confusozinho. E aí os alunos sempre se embananam nessa parte. Toda vez. Todas as turmas se embananam nesse pedaço. Normal. Mas tá, Certo? obrigada. Então vamos continuar. Pra gente terminar essa UC logo. Deixa eu ver onde a gente parou. Paramos aqui em análise. Tá? Falamos dos métodos. E aí agora a gente vai falar sobre a análise, depois sobre a classificação e por último as políticas, né? Política salarial e todas as outras, para a gente terminar esse assunto aqui. Beleza? Então, ó, a gente falou ontem sobre os métodos. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Tirei a dúvida da Carol, não sei se mais alguém está com alguma dúvida. Não. Não. Eu? Fala, quem é o Alisson? É que eu não assisti a aula. Ali no campo ali que tá diretos e indiretos. É o quê? Diretos e indiretos. É. Aqui, ó. Aqui é no caso se tiver subordinado. Então, por exemplo, a Carol colocou aqui analista financeiro, né? Quem são os subordinados? São todas essas pessoas que você vai colocar aqui. Então, são as pessoas que estão abaixo do cargo dela. E aí, por exemplo, se ela colocou 3, 4 pessoas, você vai colocar aqui, ó, número de subordinados, 3, né? Quem são diretos ou indiretos? Então, direto é quem? É quem trabalha diretamente abaixo de você. Então, eu vou dar um exemplo. Faz de conta que você é analista financeiro, que nem o caso dela. E aí você tem um estagiário, e esse estagiário, ele auxilia você. Você tem um assistente também, que ele também está abaixo de você e ele também te auxilia. Então, você vai colocar aqui. Eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo diretamente. Ah, eu tenho lá na minha área, tem 3, 4 estagiários, tem, sei lá, 2 assistentes, 4, mas nenhum deles estão abaixo de mim. Então eu não vou colocar diretos, eu vou colocar indiretos. Deu para entender? Ah, tá, entendi. Então diretos são as pessoas que estão relativamente abaixo de mim. E indiretos são aqueles que estão abaixo do meu cargo, mas eu não mando neles. É basicamente isso, entendeu? Entendi. Essa parte de valor, folha de pagamento, isso aqui não precisa preencher, até porque eu não passei esses dados aqui para vocês. Tá bom? Mais alguém? Tá bom. Então, beleza, vamos lá. Análise de cargo, né? Então, o que é a análise? A gente já fez aí a descrição, certo? A gente já falou o que era salário, falamos sobre a descrição dos cargos, falamos sobre os métodos que a gente pode utilizar para fazer a descrição. E esses métodos podem ser métodos de pontos. Quais os outros métodos que a gente falou? Comparação. Escalonamento. Comparação binária ou comparação binária pontuada, né? E os métodos de graus e de pontos. Porém, o que eu mais falei para vocês foi mais o de escalonamento, que eu acho mais básico, mais fácil e mais interessante, tá? E aí a gente parte para a análise. Então, eu descrevi os cargos.
para fazer essa descrição, eu escolhi um método que vocês também já estão fazendo aí, que é aquele método de escalonamento, de comparação binária, foi o que eu pedi para vocês. E aí a gente faz o que agora? A análise. E o que é a análise? Né? A análise é pegar toda essa informação e fazer o comparativo, que foi o que vocês fizeram ontem, né? Durante a descrição do cargo, tá? Então, analisar significa verificar o que o ocupante precisa ter ou conhecer para executar essa tarefa, né? Então, na verdade, ela só verifica o que foi feito na descrição, o que foi que vocês fizeram ontem. Dentro dessa análise, a gente verifica essas 4 coisinhas, que são os requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades no trabalho e as condições de trabalho. Então, o que são os requisitos mentais? É a instrução, né? É aquilo que a gente chama lá no nosso CUHUA, seriam os conhecimentos, né? Então, instrução escolar, anos de experiência que a pessoa tem, né? Tudo aquilo que a gente chama de requisito mental, que é a parte do conhecimento. Temos o requisito físico, que é a parte do esforço físico, grau de concentração mental, né? Exigido, ou pode ser visual, né? Temos as responsabilidades, que é quando a pessoa tem que se responsabilizar por máquina, equipamento ou dinheiro, e as condições de trabalho, né? Características do ambiente de trabalho, que pode ser barulho, iluminação, temperatura, termos de insalubridade e perigo. Isso aqui a gente vai falar muito na segurança do trabalho. Então, vamos lá. Fabiana, você está me escutando, né? Sim. Fabiana, qual era a sua ocupação lá, que você comentou que você fazia lá no restaurante? Minha ocupação? A cozinheira. Cozinheira. Né? Fabiana, quais eram os seus requisitos mentais que você precisava ter para ocupar essa função? Eu teria que, em primeiro lugar, saber cozinhar, claro. Depois eu teria que ter, o curso de manipulação de alimentos. Legal. O que mais? Tinha que ter experiência? Sim. Quantos Saber anos? cozinhar. Quanto tempo de 3 experiência? anos. 3. 3 anos de experiência, legal. Então, tudo isso a gente chama de quê? Requisitos mentais, né? Qual é a instrução básica que você tinha que ter? Você falou curso de manipulação de alimentos, mas tinha que ter... Qual é a formação? Precisava ter alguma formação? Não, ela não estava exigindo, mas como eu tinha o técnico de nutrição, já foi bem melhor. Legal. Então, técnico em nutrição. Se não era exigência, podia ser ensino médio, então? Poderia ser ensino médio. Legal. Então, isso a gente chama o quê? De requisitos mentais. Requisito físico. Precisava ter algum requisito físico nessa ocupação? Não. Sim ou não? Não. Não precisava de grau de concentração, ser atento lá, você não precisava ter um grau de concentração visual para saber se... Você preparava o alimento ou não preparava? Oi? Você preparava o alimento? Sim. Cozinhava? Isso. Então, você tinha que ter requisitos físicos. Quais requisitos físicos para você ocupar essa função? É igual tu falou. Agora. Eu não falei nada, eu nunca trabalhei de cozinheiro. Tu não falou, Diogo? O cara que quer me deixar tonto aqui, né? Fala aí, os seus requisitos físicos. É isso que você quer que eu quero que você fale. Fisicamente. Que eu sabia manusear bem a faca, eu cortava muito certinho os alimentos, entendeu? Fazia em porções certas. Mas precisava de esforço físico? De esforço físico? Às vezes, sim. Quando a gente fala de requisito físico, gente, é a parte física da coisa, né? Um pouco diferente de conhecimento, habilidade e atitude que a gente falou, nessa parte de análise de cargo é você analisar requisito mental, todas as instruções, experiência, requisito físico. Esse cargo exige da pessoa esforço físico?
E aí, quando a gente fala de esforço físico, é esforço visual, esforço mental, esforço que causa cansaço. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha de segurança, qual o requisito físico que ela tem que ter? Ficar atento. Ela tem que ser forte? Sim. E aí, vocês acham que sim ou não? Posso colocar uma pessoa lá magrela, seca, esturricada? Não, porque senão a gente assopra e ele sai correndo. Essa pessoa ela tem que ter um preparo físico adequado? Ó, o Armando falou visual e sensorial, né? Ele tem que ter ele vai exigir um pouco dele, que ele tenha uma atenção visual, que ele tenha uma audição boa, precisa disso tudo? Sim. Vai ter que ter, não tem? Sim. Exatamente. Sim. Então, tudo isso a gente chama de requisitos físicos. Quem já fez aí, por exemplo, já foi trabalhar em alguma empresa e a empresa exigiu exame, por exemplo, de assopro. Alguém já fez exame de assopro? Acho que mais é homem, né? Eles chamam de espectrometria, né? Que é o quê? Para saber se você tem o seu pulmão, se seu pulmão está tudo certinho. Isso tudo a gente chama também de requisito físico. Então, tem empresa, quem já fez aí exame de admissão, não tem empresa que exige lá que você faça, por exemplo, exame auditivo, teste visual. A minha é todos. Então, exatamente. Isso a gente chama de requisito físico. Provavelmente porque você vai ter que trabalhar no computador, que você vai ter que trabalhar em alguma coisa. Então, tem o requisito físico ali daquele cargo. Responsabilidade, né? E aí, quando a gente fala de responsabilidade, é quando o cargo exige da pessoa, por exemplo, que ela tem que cuidar de dinheiro, que ela vai ter que se responsabilizar por máquinas, né? Então, a gente falou lá, por exemplo, imagina um caminhoneiro. O cara não vai ter que ser responsável pelo caminhão? Ele não vai ter que cuidar desse caminhão? Sim ou não? Sim. Quem aí já trabalhou de Uber? Não sei se alguém aqui já trabalhou de Uber. Eu já fiz Uber uma vez na minha vida. Quando você aluga um carro lá na Localiza, por exemplo, você tem que assinar um contrato, e aí nesse contrato está falando lá, se passar de 3.000 quilômetros e você não levar o carro, a responsabilidade é sua e você tem que pagar uma multa. Então aquilo ali não é uma responsabilidade? Então você é responsável por aquele carro. Um caminhoneiro é a mesma coisa. Quando ele pega um caminhão da empresa, ele é responsável por toda a manutenção do carro. A cada X mil quilômetros, ele tem que levar o carro para a garagem e esse carro tem que ser passado por uma manutenção. Se ele não levar, a responsabilidade é dele. Eu, por exemplo, estou aqui trabalhando com vocês, eu estou com um notebook do Senac. Esse notebook, se acontecer qualquer coisa com ele, eu sou responsável, eu tenho que pagar. Então, a análise de cargo, ela verifica também as responsabilidades suas para executar essa atividade. Deu para entender? Sim. E por último, condições de trabalho, né? Então, condição de trabalho é verificar se aquele cargo daquela pessoa exige muito barulho, se a iluminação está correta, se é um cargo que é em alta temperatura, se vai precisar, se tem termos de insalubridade ou de periculosidade, tudo isso. Tá bom? Bem fácil. Olha lá, os fatores de análise permitem uma análise comparativa entre todos os existentes na empresa. Todo cargo exige uma instrução escolar, mas cada cargo exige uma quantidade específica. E todo cargo exige alguma experiência, mas cada cargo exige uma experiência diferente. Tá? Então, isso daí são duas frases que eu gosto muito de falar, né? Todo cargo sempre vai ter que ter uma instrução, mas a quantidade varia de cargo para cargo. E todo cargo sempre precisa de uma experiência, mas cada cargo uma experiência diferente. Quando acontece essa avaliação, então tem aquele comitê, né? Ele pode ser tanto técnico, com pessoas de diversas áreas da empresa, ou pode ser político, né? E aí no político são os gestores que participam para fazer a análise desses cargos. Tá bom? Então essa parte de análise é bem curtinha, só para vocês entenderem mesmo o conceito. Classificação dos cargos. E aí é a parte que a gente vai classificar, né? E nessa classificação é aqueles métodos que a gente utiliza. Foram os métodos que vocês viram na aula anterior, tá? Então eu vou organizar em níveis e em hierarquias. Eu vou olhar cada um dos cargos
e preencher aqueles quadradinhos que vocês preencheram ou vocês estão preenchendo lá na atividade. Eu tenho que entender qual cargo é mais importante, qual cargo é menos importante, qual vem primeiro, qual vem depois. E aí eu vou estruturando esse organograma dentro da empresa. Vou passar aí o videozinho que é o 4º episódio, daquele negocinho lá da série que a gente viu. Esse é o 4º, se eu não me engano. Feitiço, a fada precisa conhecer não apenas as palavras mágicas, mas também conceitos. Deixa eu achar o 4º aqui que eu já abri. 2, 3, 4. Fio, para então ter que provar seu valor novamente. Nas histórias, o herói ultrapassa o primeiro desafio para então ter que provar seu valor novamente, chamado nos contos de o momento da verdade. Nossa fada já passou pela fase da descrição dos cargos, em que desenhou tudo o que existia na empresa. Acho que eu saí. O mapa dos tesouros em mãos, chegou a hora de organizá-lo. É nesse momento que se monta Procurando a isso rede. e adequa os cargos às funções e ao organograma. Nesta fase, também é aplicada uma hierarquização, de acordo com a sua importância para o alcance dos objetivos da organização, ou seja, é feita uma classificação dos cargos descritos. Se nós queremos ter um sistema formal que avalia cargos, um sistema de pontos, o sistema REI, eventualmente o sistema Euler, comparação 2 a 2, ou seja, existem vários métodos que podem ser utilizados. Inclusive, um método que parte numa outra perspectiva. Eu posso ter métodos centrados no cargo e eu posso ter um método chamado Market Pricing, que é um método que toma por base o valor que aquele cargo tem no mercado e é o valor que o cargo tem no mercado que vai me orientar na tomada de decisão sobre o valor que esse cargo terá na minha organização. Então, de uma maneira geral, os métodos de avaliação de cargos são métodos que olham para dentro da empresa. E quando a gente discute essa questão de precificação, ou que em inglês seria market pricing, a gente está tentando buscar qual é o valor desse cargo fora da empresa e eu vou trazer esse valor para cá. A fada Ana do RH segue em frente para conhecer outros territórios e voa em busca da pesquisa salarial. Essa será a base para adequar os salários às funções, tendo como modelo o que é praticado no mercado. Para algumas profissões, é importante levar em consideração o piso da categoria, como o caso dos motoristas, por exemplo. Não se pode pagar menos que o piso. Mas vale lembrar também que piso não é teto. Não significa que o profissional só possa ganhar o que é acordado com o sindicato. Para construir a tabela, você pode tomar como base 3 níveis de amplitude. No primeiro nível da faixa, você tem um ponto inicial indicado para quem é recém-contratado e ainda precisa de orientação para desempenhar suas tarefas. No meio do nível, você tem pessoas que exercem suas funções dentro do padrão esperado. Pessoal, só para falar para vocês, chamem aí a Fabiana, vocês também conseguem adicionar o pessoal na reunião, tá? Ela falou que caiu aqui. Pela organização. No terceiro nível, você encontra as pessoas com maturidade e autonomia para alcançar o último nível da faixa. Quando nós temos um plano de salários por faixas, isso serve como elemento motivador para as pessoas, ou seja, aqueles que trabalham melhor, trazem resultados melhores, mesmo que seja fazendo a mesma atividade, eles têm a possibilidade de ter uma diferenciação no seu salário. Então, os planos de salários por faixas, eles são bem mais atrativos, né? São mais meritocráticos, são mais justos, né? E as pessoas entendem melhor. E isso ajuda até na busca pelo autodesenvolvimento por parte do quadro funcional. Porque se a pessoa sabe que pode vir a ganhar mais, ela vai buscar mais
vai buscar fazer alguma coisa a mais para poder ter esse salário diferenciado. Quanto à amplitude das faixas, normalmente essas faixas têm aí em torno de 40% de amplitude entre o menor salário e o maior salário. É interessante citar que essas faixas, dependendo da empresa, elas podem ser superpostas, ou seja, o início da faixa acima, ele começa antes do final da faixa anterior. Ou podem ser faixas que não têm essa superposição. Eu diria que não existe o melhor modelo. O melhor modelo está dentro daquele bom senso, né, que nós precisamos entender na organização. Eu tenho muitos cargos e eu tenho uma amplitude do menor salário da empresa para o maior pequena, eu vou precisar gerar superposições nessas faixas. Se eu tiver uma amplitude maior entre o menor e o maior salário da empresa, tiver um número menor de cargos, eu consigo ter faixas que não se superpõem. E, mais uma vez, eu reforço isso. Depende da situação da organização, né? De como está configurada a estrutura, para a gente saber a quantidade de cargos, a quantidade de níveis salariais que tem que ter. Em função disso, nós vamos ter a quantidade de faixas e como é que nós vamos trabalhar com essas faixas. Com isso, engrossamos o caldo da poção. E agora, a fada possui todos os ingredientes necessários para lançar no reino do avesso o feitiço do plano de cargos e salários. Só falta apresentar o projeto final ao rei e todos estarão a um passo do felizes para sempre, certo? Não, acho que ainda não. No próximo episódio, você conhecerá algumas formas de bater a varinha e conseguir implantar o plano, mesmo que o orçamento... Pessoal, ó, só voltando aqui, já terminou já o videozinho. Tá todo mundo me escutando? Sim. Sim. Vou voltar aqui, ó, na parte que ele fala sobre as faixas, né? Só para vocês entenderem o que ela tá... O último nível da faixa. Aqui, ó. Estão vendo essa linha aqui que tá mostrando? Tá escrito recém-contratado, padrão esperado e maturidade. É respondendo aquela pergunta que a Camila fez. Eu não sei nem onde tá a Camila, né? Acho que ela não entrou hoje. Não tá online, não. Mas é perguntando respondendo aquela pergunta que a Camila fez esses dias. Professor, não pode ter salário diferente para o mesmo cargo. Então, isso aqui que é o que eu estava explicando para vocês, que é aquele negócio que a gente chama de progressão, né? Então, aqui, ó, existem... Ih, a Fabiana caiu de novo. Alguém coloca ela aí, ó. Então, eu tô aqui. Ah, tá. Eu tô aqui. É que só chegou a mensagem agora. Nossa, tá lenta essa internet, hein? Foi, meu filho, tá. Ó, então aqui eu tenho a faixa salarial, certo? E aí eu tenho o quê? 3 faixas salariais. Então, ó, tenho a faixa salarial do recém-contratado, tenho a faixa salarial que é do padrão esperado. O que é o padrão esperado? O que vocês acham? Que está exercendo a função adequadamente. Isso, exatamente. Então é quando aquele profissional, ele já conhece todas as funções, ele está fazendo super bem, né? Ele já sabe o que ele tem que fazer dentro no trabalho dele. E isso demora um tempo? O que vocês acham? Sim ou não? Depende. Sim. Acho que sim, né? Demora, né, gente? Ninguém aprende do dia para a noite. Então, quando você entra na empresa, você está aprendendo, passou um tempo, você já chegou num nível esperado, e aí no final é o que a gente chama de maturidade e autonomia, né? Então isso a gente chama de 3 faixas salariais, que é a faixa salarial inicial, a faixa salarial do padrão esperado e a faixa salarial, a última faixa, né? Gente, nossa senhora, quase que eu fui engolida aqui. Meu Deus! O que foi isso aí? O nome disso aqui é o Allen. Isso aqui é branco. Então, ó. Ó, o Armando tá perguntando o que é a maturidade. Armando, a maturidade é quando você já superou. Lembra que a gente falou lá em avaliação de desempenho? Então, imagina que eu tenho um funcionário, né? Ele começou agora, ele tinha um salário X. Aí ele foi melhorando. O que eu tenho que fazer, que eu falei para vocês? O cara foi melhorando, ele tá tendo um desempenho bom, tá exercendo bem as atividades. Eu faço o que com ele, gente? Aumento de salário. Aumento de salário, tem que aumentar, né?
Então, ao invés de eu promovê-lo, eu faço um aumento. Beleza, ele agora já está superando as atividades. Então, isso a gente chama de maturidade, né? Que é o final aqui. Ele já superou já, né? Ele já está muito bom, está bem além. Só que eu não tenho um cargo para promover ele, né? Eu não tenho um outro cargo acima nesse momento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma terceira faixa, que seria a última, né? Então, eu tenho 3 faixas aqui. A faixa inicial, a faixa do meio e a última faixa, para poder aumentar esse salário dele. Então, Diogo, então eles vão dizer assim, eles são tudo do mesmo cargo, só que com salários diferentes. É isso daí que tu estava explicando. Isso. São faixas salariais diferenciadas. Só certo? isso. Só. Ah, tá. Tá? Então, o que ela estava explicando ali é essa amplitude, né? Amplitude salarial, que é amplitude de faixas, né? Então, você imagina uma empresa grande. Todos os cargos têm amplitudes salariais, né? Para quem começa, para quem tem um pouco mais de experiência e para quem está lá já há muito tempo. O que vocês imaginam? Vou dar um exemplo. Um cara que trabalha lá na empresa há 10 anos, 10 não, mas vai, 5, 6, 7, 8 anos, fazendo a mesma função. E o cara vai ganhar o mesmo salário nesses 7 anos? Você acha que o cara vai ficar lá ou ele vai sair? Vai sair. Ah, ele vai procurar outro lugar. Vai sair, né? A Fabiana mesmo picou a mula, não foi, Fabiana? Foi verdade, foi por isso mesmo. Então, assim, por isso que empresas estratégicas, né, como eu falei para vocês, elas utilizam essa questão salarial, elas utilizam muito bem, né? Essa estruturação para poder manter os funcionários dentro da empresa. Imagina uma empresa grande que tem que ficar contratando gente toda hora. Então é melhor você ter um plano de cargos. Empresas pequenas também, se elas cuidassem melhor disso, elas se dariam bem melhor. Terceiro ponto aí de hoje, pesquisa salarial. Já estamos acabando já. Então, ó, como que a gente faz uma pesquisa de salário, né? Eu posso fazer de diversas formas, tá? Eu posso fazer através de um caderno de coleta, posso convidar as empresas, tá? Fazer uma coleta de dados ou um trabalho de campo, analisar esses dados, né? Isso aqui é uma sequência, né? A tabulação, um relatório final e enviar esse relatório às empresas. Oi, estão me ouvindo? Não, sai de novo. De novo eu caí. Acho que é só a Fabiana. Não caiu, não. É a Fabiana que tá ruim a internet. Hã? Ela Então, não tá ó, escutando a gente. Ela não tá, acho que ficou muito. Então, a sequência é essa. Então, primeiro eu vou coletar usando um caderno, vou fazer um convite para essas empresas. Lembra que eu falei para vocês que na pesquisa, né, eu preciso saber quanto que as outras empresas estão pagando. Não é assim que eu comentei com vocês? Oi. Se pegar o exemplo da Libra. Não quero, não. Acho que ela não tá... Então, eu posso, gente, convidar empresas concorrentes para participar de uma pesquisa, né? Para saber quanto é que está se pagando nesse cargo dentro da nossa área. Então, por exemplo, eu quero saber, eu vou abrir uma vaga nova na área de, sei lá, assistente de logística. E aí eu não sei quanto é que as empresas estão pagando. Então eu posso fazer uma pesquisa salarial. Eu posso convidar as empresas, né, as minhas concorrentes, e a gente fazer uma pesquisa de quanto é que todo mundo está pagando, né? E aí a gente tira ali uma média salarial. Uma outra opção é usar o mapa de carreiras do Vagas, lá que eu citei para vocês aquele dia. Vou até abrir aqui de novo. Ele é bom pra caramba. Muito legal. Eu gosto muito. Eu sempre falo para os alunos em sala de aula para utilizar o mapa de carreira. Ó, a Fabiana caiu de novo. Vou chamar ela. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, bem rapidinho. E aí vocês podem utilizar o mapa de carreiras. O Carlos falou que a rede está congestionada. Para fazer essa pesquisa. O Amando fez uma pergunta aqui, deixa eu ver o que ele perguntou. Ele falou, professor, mas no caso a empresa pode contratar alguém com um salário muito superior às pessoas que estão no mesmo cargo? Ou, deixa eu ver.
Ih, não vai abrir aqui para mim. Cortou um pedaço da mensagem. O Armando, aqui, agora abriu. Por exemplo, alguém bem cotado, né? Bem notado na área e no cargo. Armando, então, normalmente não. Isso não pode ser feito. Por exemplo, pode contar que eu preciso contratar uma pessoa nova, né? Aí eu dei uma indicação. Ah, contrata a Maria ali porque ela é muito boa, tal, não sei o quê. Primeiro, né? Vamos resgatar tudo que a gente falou lá da UC anterior. Primeira coisa. Gente, quando eu vou contratar por indicação, eu contrato às cegas? Eu não vou querer saber nada, não vou fazer nenhum teste, não vou fazer nenhuma dinâmica. Eu simplesmente vou falar, olha, tá bom, chama esse cara e começa aqui ele amanhã. É assim que a gente faz, né, no recrutamento? Não. Não, né? Então eu não posso fazer isso. Eu posso ter uma indicação? Posso. Posso trabalhar com essa indicação? Posso, né? Então, primeiro, mesmo que eu tenha uma indicação, eu preciso testar, eu preciso saber se a pessoa tem todos os conhecimentos, habilidades e atitudes para aquela vaga. Primeiro ponto. Segundo, a pessoa entrou lá dentro da empresa, o correto, gente, é ela começar com um salário inicial, tá? Sempre funciona dessa forma. Uma coisa, é muito importante, né, que eu até comentei com vocês aí esses dias, é muito importante que todos da empresa tenham ciência, né? Eu não vou falar acesso, mas tenham ciência das faixas salariais dos cargos deles. Porque senão pode acontecer o quê, gente? O que é que todo mundo faz quando você entra na empresa? Me fala a primeira coisa que faz. Não perguntam nem o seu nome. O que é que eles perguntam para você quando você entra dentro da empresa? Do salário. Primeira coisa que perguntam para você, não é assim? Você entra dentro da empresa, a primeira coisa que perguntam, o Armando até escreveu aqui, quanto é que você está ganhando, né? Quanto que é? Você foi contratado para ganhar quanto? Por quê? A pessoa já quer saber se você está ganhando mais do que ela. Então, assim, tem que ter faixas salariais, né? E isso tem que ser as pessoas têm que ter muita ciência disso, né? Que, olha, existem faixas salariais, que após tanto tempo, se você tiver um desempenho bom, você pode vir a ganhar X, né? Você pode ganhar Y. Vou dar um exemplo. No CIE, as professoras, depois de 1 ano, se eu não me engano, elas tinham um aumento e ganhavam mais. Então, assim, todas elas falavam que o salário delas era maior do que, por exemplo, o que eu ganhava. Então, eu tinha ciência disso. Se alguém viesse falar para mim, olha, eu ganho X, eu ia falar, nossa, mas eu ganho menos. Eu ia bater na professora, ia chegar lá no meu gerente, ia falar, escuta aqui, é coisa errada, né? Então, não. Deu para entender? Agora ficou ruim teu volume. Cadê o áudio do Diogo? Também, ele quase socou o negócio. Não. Volta pura. Volta, Diogo, volta. Estão me escutando? Aumenta mais um pouco isso aí. Só a Fabiana. Escutando aqui de boa. Pronto, a internet dela tá mal. Não Fabiana, fala da minha paga internet. a conta, Fabiana. Fabiana, paga a conta. Manda o Carlos pagar essa conta, Fabiana. Ele vai voltar a trabalhar já. Então, ó, vamos lá. Assistente administrativo. Vamos ver lá. Então, ó, no mapa de carreiras, vocês podem usar também para fazer essa pesquisa de salário. Então, ó, quando você puxa o cargo, ele já automaticamente, aqui do lado, ó, ele mostra quais são os valores, né? Ó, então, ele dá até a faixa salarial, ó. Salários começando abaixo de 1.400, valor médio do salário 1.800 e pessoas com mais experiência estão ganhando em média R$ 2.200. Professor, como que eles tiram essa média aqui? Como que eles fazem isso aqui, gente? É porque as empresas contratam vagas e anunciam a vaga. Quando a pessoa coloca lá o anúncio da vaga, ela coloca o valor do salário. Então, eles conseguem criar essa média salarial aqui. Tá bom? Deu para entender? Uhum. Um outro ponto da pergunta do Armando, ele falou assim, professor, então a pessoa pode ser contratada para ganhar uma faixa salarial maior do que a outra? Então, o correto, Armando, é não, né? O correto é que você entre
começando das faixas salariais de baixo, tá? Porém, todavia, se você for uma pessoa extremamente experiente, né, que é mais ou menos o que você perguntou aqui, se você for uma pessoa muito experiente, ou uma pessoa, sei lá, que tem uma bagagem de conhecimento muito grande, dependendo da empresa, se ela quer já que você, por exemplo, ocupe um cargo de supervisor ou alguma coisa assim, né? Tem empresa que contrata te pagando um salário maior. Não é de praxe, tá? Não é o que acontece. Porque se você contrata alguém ganhando um salário acima dos outros, vai ter briga dentro da empresa. Você pode ter certeza. Certeza, tá? Mas tem empresas que fazem isso. Não é o correto, tá? Respondendo aí a sua pergunta novamente. Então, ó, continuando aqui. Institutos que fazem esse tipo de pesquisa. Eu coloquei alguns aqui, gente, que são mais comuns, tá? O site da Cato, quem já conhece a Cato, quem já foi assinante aí da Cato, no site da Cato eles também mostram, eles têm um lugarzinho lá de pesquisa salarial. A currículo.com também tem, e tem uma outra que é o Salariômetro. Não sei se vocês já viram esse site. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salariômetro. Aqui, ó. Ele é um site até do governo de São Paulo. É um site da FIP. Cadê? E aí você coloca, acho que o cargo, alguma coisa assim. Eu não lembro agora onde é que tá. Depois eu procuro aqui para vocês. Mas tem um site que você consegue fazer isso. Acho que é Salariômetro, Salário BR, sei lá. Não lembro se é. Ele é bem simplesinho, você coloca o cargo. Faz tempo que eu não acesso esse daqui. E aí ele mostra os salários. Ah, esse daqui também faz, ó, tá vendo? Então, empresa de porte pequeno, quanto que ganha um trainee, um júnior, um pleno, um sênior, um master? E aí tem as faixas salariais, tá? É bem legal. Tem empresa que mostra por cidade, mostra por estado. Então, tem várias formas de vocês pesquisarem isso daí. Tem a Deloitte, não sei se vocês já ouviram falar, uma empresa muito grande, conhecida, ela é multinacional. Essa Grupisa aqui eu nunca ouvi falar. Tem o IPASA, que é o Instituto de Pesquisa Salarial, que é aquele lá que a gente entrou aqui agora. E a Deloitte. A Deloitte é muito boa, uma empresa multinacional. Tem a Ernst Young também, tem várias empresas aí de consultoria que faz isso. Então, ó, alguns dados de um questionário de pesquisa salarial, a gente pode colocar dados de estrutura hierárquica, o código dos salários, né, que é o nosso CBO, o título e a descrição sumária, que é o que vocês fizeram, e o número de ocupantes que percebe esse salário coletado, né? Então, quantas vezes a frequência que esse salário ele aparece na empresa, tá? Eu aqui até coloquei, então, o roteirinho, né? Seria o questionário, visita nas empresas, reuniões para falar sobre isso, e a aquisição dessas pesquisas. Então, tem gente que compra a pesquisa também, tá bom? Seleção das empresas. Então, quando a gente faz a pesquisa salarial, eu tenho que selecionar as empresas, primeiro, por localização geográfica. Então, se eu sou, por exemplo, da Santos Brasil, não adianta eu comparar o meu salário que eu estou pagando com uma empresa de terminal de containers lá do Rio Grande do Norte, né? Por quê? Porque lá é uma realidade diferente. Então, eu tenho que selecionar empresas da mesma localização geográfica, tá? O segundo ponto é o ramo da atividade, então tem que ser do mesmo ramo. Tem que ver o porte da empresa, né, que é o tamanho, e qual é a política salarial dela. Beleza? E aqui, por último, né, que é o nosso último assunto, que é o assunto da política, tá? Então, ó, a gente fez a descrição, verificou, comparou o salário interno com salários externos, avaliou, classificou, utilizou uma pesquisa salarial, ou seja, viu quanto que está pagando lá fora para comparar com o de vocês. E aí, por último, é quando a gente monta a política salarial. E aí, o que é a política que eu comentei com vocês? A política, gente, é um documento, né? Então, é um documento que eu vou colocar lá todas as regras, todos os princípios de salário da empresa, né? Quais são as faixas salariais, quais as regras, a filosofia de salário,
se a empresa está usando quais as estratégias de salário que ela está utilizando. Então, é tudo aquilo que a gente comentou aí durante todas essas aulas de salário. E aí entra, né, alguns pontos quando a gente fala dessa política em relação ao mercado, né? Então tem aqui, ó, ponto A, ponto B e ponto C. No A diz assim: a opção de pagar o primeiro quartil significa arriscar a perda de funcionário. Ponto B, a opção de pagar o terceiro quartil significa alto nível de satisfação dos funcionários, mais esforço financeiro adicional e um consciente planejamento de negócio. E por último, a opção de pagar em torno da média ou mediana significa ter salários competitivos, embora continue correndo risco de perda de funcionários qualificados. Esta opção representa o equilíbrio entre o risco e os fatores. Gente, isso aqui, em miúdos, é aquilo que eu falei para vocês lá na UC4. Lembra que eu falei do exemplo da Natura, não sei quem e Jequiti? Só que eu não falei Jequiti, eu falei a Inodê. Não foi isso que eu falei? Foi. Quem lembra da historinha da Inodê lá que eu contei? Então, ó, eu tenho aqui duas empresas grandes. Natura, Boticário e Inodê, certo? E aí, a Inodê é uma empresa que está começando. A Natura está há 300 anos no mercado e a Boticário também está aí há 300 anos no mercado. Olhando as três faixas aqui, ó, vocês estão vendo que eu até enumerei, número 1, número 2, número 3, no dia que eu estava explicando lá para outra turma, tá bom? Então eu tenho aí o primeiro quartil, terceiro quartil e a média. Primeiro quartil, gente, é o início, né? É a faixa salarial inicial. Segundo quartil seria a média, né? A média do que essas empresas estão pagando. E o terceiro quartil, que é esse segundo aqui, é o salário mais alto, tá? Vocês são da Inodê. Eu sou da Natura, tá? Se vocês são da Inodê, gente, e vocês precisam montar uma política salarial, né? Depois de tudo isso que a gente falou esses dias todos, vocês precisam montar a política salarial da empresa. Vocês são da Inodê. Gente, qual é o salário que vocês vão pagar? O salário primeiro quartil, o segundo quartil, que seria a média, ou o terceiro quartil, que é o salário mais alto? Me diga. Segundo, eu acho. Carol falou que é o segundo. Fabiana? Eu? E o quê? Você... Que ia pagar o quê? Que a... Você é da Inodê. Ah, eu sou da Inodê? Isso. Tá, então eu iria pagar o primeiro. Tá. Por que você ia pagar o primeiro? Porque tá começando, né? Tá. Carol, por que você pagaria o segundo? Ah, porque, vamos dizer assim, são que nem você falou, né? A Inodê, ela meio que, ela começou há pouco tempo e a Natura já está há um bom tempo. Então, assim, se as pessoas que estão trabalhando na Inodê estiver ganhando menos que quem trabalha na Natura, meio que eles iam sair de trabalhar na Inodê para ir trabalhar na Natura. Então, acho que se eles, tipo assim, fosse a média, né, o salário, tipo, média, assim, eles não iam ter essa muito que a escolha. Armando, não ia, pode tipo, escrever aí, Armando. sair. Se você escrever aí, eu tô olhando também. Bom, cada um deu uma opinião, daqui a pouco eu vou falar a minha. Quem mais que tá aí? Alisson, qual seria a sua política salarial? Pagar o primeiro quartil, o segundo ou o terceiro? Viviane, também quero ouvir o seu. Carlos também. E é no segundo também. O Carlos não fala nada também. Ah, o Não. Alisson falou o segundo. Daiane, eu não sei se a Daiane tá aí. Armando, pode escrever aí também. O Armando falou o terceiro, tá? Quem mais? Viviane, cadê a Viviane? Viviane acho que teve um treco, porque eu não tô escutando a Viviane. Viviane acho que foi fazer comida, foi jantar. O Carlos tá aqui. Carlos, e aí, Carlos? Qual que você pagaria? O primeiro, o segundo ou o terceiro? E aí, Carlos? Eu pago o terceiro. Por quê, Porque
Porque a empresa que vou estar concorrendo, questão de funcionários, eles não vão estar assim em equilíbrio, né? Uma empresa vai ficar visando aonde está o melhor salário. Então, eu vou ter que equilibrar esse salário para que não haja essa competição. Mais ou menos, cara. Quase, Carlos. Quase ficou bom. Quase. Tá bom. Vamos lá, ó. O único que acertou foi o Carlos e o Armando, tá? Os dois falaram aí o terceiro. Gente, Ai, que errado. Por que eu tô explicando isso? Não é que tá certo ou que tá errado. Isso é uma estratégia, né? Então, quando a gente fala de política, é você criar a estratégia da sua empresa. Por que eu citei a Inodê e por que eu falei que o terceiro é o mais indicado? Lembra que eu falei para vocês? O terceiro, quando eu faço a opção de pagar os salários mais altos, é por quê? Porque eu estou começando agora. Então, assim, eu sou uma empresa que ninguém conhece. Eu abri hoje a minha empresa. Lógico que eu citei o exemplo da Inodê, mas faz de conta que eu abrisse Cosméticos Professor Diogo. Cosméticos Diogo Matos. Certo? Meu Deus. E aí? Estou abrindo uma empresa de cosmético. Vai concorrer com a Natura e com a Boticário. Aí eu vou precisar contratar pessoas. Eu vou pagar o salário mais baixo? Não, mas pagaria na média, ué. Então. Vai pagar o mais caro? Aí, ó, vamos usar o seu argumento. Eu vou pagar o salário da média, tá? E aí tem um monte de... Eu preciso de funcionários que trabalham lá. Preciso de gente com experiência. Funcionários que trabalham na Natura, que trabalham na Boticário, que trabalham na Avon, né? E aí eu vou pagar o mesmo salário deles. Por que eles vão sair da Natura, que é uma empresa maravilhosa, vão sair da Boticário, que é uma empresa maravilhosa, para trabalhar na Cosméticos Diogo Matos? Então, aí em questão de igualar o salário, entra aquela diferença dos benefícios, né? É isso que eu ia falar agora. Então, mas a Natura oferece todos os benefícios. Eu ainda não estou conseguindo, não vou conseguir. Então, você não ia dar nenhum benefício. Não, eu vou dar. Você falou para eu pagar o mesmo salário. Beleza, a gente está aqui numa reunião. A gente precisa negociar aí o que a gente vai fazer. Então, ó, eu vou dar os mesmos salários que eles dão e os mesmos benefícios, beleza? Só que até agora ainda não apareceu ninguém. Você, faz de conta, Carol. Você trabalha na Natura. Você sairia da Natura, que paga um salário mediano, né? Salário baixo ou mediano, não sei, com vários benefícios, para trabalhar na minha empresa, que é a Cosmético Diogo Matos, ganhando a mesma coisa, os mesmos benefícios? Não, mas Não, e se você jamais. tipo assim, tivesse outros benefícios? Outros? Se for o mesmo, não, mas tá bom, então eu vou oferecer para você. Assim. Eu vou oferecer para você, vamos lá, escova grátis, um salão de beleza dentro da empresa, uma sala de massagem, tá? Uma sala de massagem também. Mesmo assim, você ia deixar a Natura? Lembrando que você vai ter que colocar no seu currículo que você vai trabalhar agora na Cosméticos Diogo Matos. Não ia fazer isso. Então pronto, né? Ou você ia ter que ter um benefício muito, muito bom. Não isso daí. Você tem que ter um benefício muito bom. Por isso que é o que eu tô falando para vocês. Então, assim, quando a questão da política, é isso que eu gosto que vocês entendam. Quando a gente fala da política salarial, que é o final, né? O que fecha tudo isso daí que a gente está falando, esses 4, 5 dias aí da questão de salário, o que fecha aí com chave de ouro é a política salarial. Então, assim, é a hora que todo mundo senta e fala, vamos criar um documento. Depois eu vou mandar lá para vocês um documento desse de política salarial. É como se fosse um TCCzinho. É muito engraçado. Tem várias páginas, é um livro, como se fosse um livro, né? Com umas 4, 5 páginas. E aí ali, a pessoa do RH, né? Ele vai colocar todas as regras de política. Inclusive quanto que vai ser pago, né? Qual é a política salarial, uma política agressiva, né? Onde ela vai pagar salários mais altos, salários medianos, vai pagar abaixo. Então, tudo isso envolve a estratégia da empresa. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A Natura, hoje em dia, por exemplo, se ela vai abrir uma vaga lá, ela vai precisar colocar um salário altíssimo para contratar alguém? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Não por quê?
Porque aí envolve aquela coisinha que a gente falou lá na UC4, que é a cultura organizacional. Ela tem uma marca tão forte, vocês vão ver isso também em marketing, né? Ela tem uma marca que é tão forte, né? Tão reconhecida, que se pudesse, eu tenho certeza, muitos de vocês aí trabalhariam na Natura de graça só para colocar no currículo. Sim ou não? Trabalho de graça, não. Mas eu Diogo. Eu conheço de graça. Eu conheço muita gente que trabalharia de graça lá só para poder colocar no currículo, né? Trabalhei na Natura, na área tal, X e assim, assado. Nossa, eu não sabia que a Natura era tudo isso. Gente, toda empresa multinacional grande, dependendo do cargo que você ocupa, o salário, gente, não é a coisa mais importante. Então, quanto maior a empresa, quanto mais importante, eu posso optar por pagar menos. Por isso que está escrito aqui, ó, a opção de pagar o primeiro quartil, ou seja, o salário mais baixo, significa arriscar a perda de funcionário. Então, por exemplo, se eu sou da Natura, eu tenho uma marca maravilhosa, todo mundo quer trabalhar na minha empresa. Aí eu falo assim, não, já que a minha empresa é tão forte, né, eu vou pagar o salário mais baixo, né? Eu posso ter essa opção, porém, eu corro o risco de perder funcionários para outras empresas que oferecerem um salário maior. Então, se eu fosse a Inodê, por exemplo, eu teria que oferecer um salário muito maior. Por quê? Porque as pessoas não iam querer deixar sair das empresas como Natura, Boticário, etc., para trabalhar na minha empresa. Então, eu teria que mudar. Minha estratégia de política salarial teria que ser outra diferente. Deu para entender isso aqui, gente? Sim. Eu gosto de falar disso daqui porque eu acho bem legal para mostrar como isso aqui é estratégico, né? Como envolve estratégia esse negocinho. Segundo ponto que a política salarial trata, né? Que é a frequência de atualização. Então, por exemplo, de quanto em quanto tempo isso aqui precisa ser revisto. Então, como eu falei para vocês, é um documento. Então, de tempos em tempo, a gente tem que olhar, né? Eu não posso falar que a estratégia da minha empresa vai ser pagar salários altíssimos o tempo todo. Hoje em dia, por exemplo, a Inodê já é uma marca conhecida de cosmética. Será que ela vai precisar pagar salários altíssimos para contratar? Talvez hoje em dia não mais, né? Então, a política... Está na média. Exatamente. Então, ela é um documento vivo, né? Que ela tem que ser atualizada de tempos em tempos. Outro exemplo clássico disso aqui é o que a gente está passando agora, né? A gente não está no momento de pandemia? Uhum. Então, quantas empresas Sim. aí tiveram que reduzir o salário dos funcionários? Ou seja, é algo que entrou aí, né, como um ponto dentro da política salarial da empresa. E aí, quando a gente voltar da pandemia, o que vai acontecer? Só Deus sabe, né? Ninguém sabe exatamente como que vai ser essa política salarial dessas empresas. Terceiro ponto, a estrutura de cargos e salários, né? Que é a escala salarial, como eu citei para vocês. Salários admissionais e, por último, critério para movimentação dentro da empresa. Então, eles colocam lá, né, que critério pode ser por tempo, por mérito, por promoção e etc. E aí, para fechar, que é o resumo disso, né? Quando a política salarial, ela pode ter qualquer uma dessas classificações, né? Ela pode ser adequada, distante dos padrões mínimos do governo. Ela pode ser equitativa quando paga proporcionalmente, né? Com esforço e habilidade de treinamento. Ela tem que ser balanceada, né? Com salário, benefício, entre outras coisas. Ela precisa ser eficaz, os salários não podem ser excessivos. Ela tem que ser segura, que deve satisfazer as necessidades básicas das pessoas. Ela tem que ser incentivadora, porque o salário tem que motivar o trabalho, e ela tem que ser aceitável, ou seja, todos, né, os funcionários devem compreender o salário e sentir que é razoável para eles e para a empresa. Beleza? E aí a gente finaliza, vou passar o último episódio lá do videozinho das fadicas, e aí a gente finaliza a nossa UC. Vou passar aqui o último episódio para vocês, que é o episódio 5. Eu vou deixar esse vídeo... Para então ter que... Passa o último. É o que, Diogo? Eu vou deixar esse vídeo...
Chega o momento em que todo conto de fadas tem seu final feliz. A magia utilizada para ajudar os reinos foi bem sucedida. Os vilões derrotados e o clima é de alegria e prosperidade. Com o plano de cargos e salários, o final feliz está na implantação e na manutenção do projeto. Afinal, é o momento pelo qual todos trabalharam, o de ver em prática aquilo que foi tão esperado. Mas o final feliz ainda depende de algumas questões, como o gerenciamento das expectativas dos funcionários, dúvidas em relação ao CBO e ainda a implantação visando o equilíbrio orçamentário. E é preciso estar munido de todas as informações para seguir em frente. O CBO seria Classificação Brasileira de Ocupação. Essa codificação é importante para o governo e pode ser particularmente importante para a organização. Então, nesse particular, essa relação entre o que diz esse banco de dados e o que eu tenho internamente não é certamente uma ciência exata. Em alguns casos, a nomenclatura utilizada e consagrada no mercado pode ser uma porta de entrada. Se não for aquela nomenclatura, outras nomenclaturas utilizadas para a mesma estrutura podem nos ajudar. Em alguns casos, o requisito que eu, empresa, exijo pode me ajudar. Aquele eu posso não ter, né, nesse banco exatamente a nomenclatura que eu utilizo na minha organização e não há nenhum problema nesse particular. E, de repente, o que eu vou encontrar lá, o mais próximo que eu vou encontrar lá é exatamente um título do cargo associado àquela profissão. Em algumas situações pode nos ajudar, em outras tantas não vai nos ajudar. Porque se a formação que eu exijo é uma formação mais múltipla, ou seja, eu poderia ter um analista de recursos humanos, vamos imaginar, ele poderia vir de diferentes formações. Se eu me utilizar da profissão no CBO, eu talvez limite, porque aquele profissional é mais plural ou pode vir de diferentes formações. Então, uma dica é tentar primeiro entender quais são os títulos, as nomenclaturas dos cargos mais comuns associadas àquele tipo de negócio. E aí é essa nossa porta de entrada. Num segundo momento, buscar a formação, tendo esse cuidado de observar se a formação é única ou se a formação é múltipla. E por último, às vezes, o CBO fornece uma certa carreira, ele te dá uma certa progressão dos cargos. Cargos em níveis diferentes, mas vinculados à mesma área do conhecimento. Pode também nos ajudar. Ou então, às vezes, a informação sobre o cargo. O que esse cargo faz? Esse cargo desenvolve essa atividade. E a gente vai tentar localizar, de acordo com os dados que estão lá, quais são as opções que a gente tem nessa ou naquela atividade. Se você já possuir a verba necessária para realizar as adequações salariais, não terá dificuldades na implantação. Se foi pego de surpresa, existem algumas estratégias que podem ajudá-lo a equilibrar o orçamento. A primeira é estipular o enquadramento salarial de acordo com uma porcentagem específica. Outra é alterar em fases, iniciando com uma área, depois outra e assim por diante. E, por fim, é possível corrigir os cargos sem realizar enquadramento salarial. É importante que todas essas escolhas sejam divididas com o resto do reino, ou seja, que os funcionários estejam acompanhando todas as fases do projeto com transparência. Afinal, ninguém quer comprar gato por lebre, mesmo que ele tenha botas. Um plano de cargos e salários, para ter sucesso, ele precisa ser bom para os dois lados que ele atinge. Ou seja, ele tem que ser bom para a empresa e ele tem que ser bom para as pessoas, para o quadro funcional. Ele não pode ter nenhum tipo de tendência para um lado ou para o outro. Porque se ele deixar o quadro funcional desmotivado, insatisfeito, eles não vão aderir ao plano. E vai se perder pessoas importantes para aquela empresa. Se ele atender apenas ao quadro funcional, ele pode levar a empresa a algum problema até na sua saúde financeira. Seguindo as três premissas e pensando nisso, dentro da lei, tecnicamente correto, e vendo a realidade da organização, e pensando no que é bom para a empresa e para o empregado, ele consegue atingir a todos e trazer esse plano como, de fato, uma ferramenta de grande valor, que possa ajudá-lo na gestão das pessoas dentro da organização. Porque é esse plano que vai dar subsídios para a seleção de pessoal, é esse plano, com as suas descrições, que vai trazer subsídios para avaliação de desempenho,
É esse plano que vai trazer diretrizes para a evolução funcional. É esse plano que vai, principalmente quando é no modelo das competências, identificar as lacunas ou permitir a identificação das lacunas entre o que a empresa precisa, as atividades que são desempenhadas e o que as pessoas apresentam e a forma como elas as desempenham, para que se possa, inclusive, usar a área de treinamento como uma área de investimento, em que eu gasto, mas eu tenho retorno. Porque senão a gente não consegue e sai fazendo ações de desenvolvimento, de treinamento, sem uma base que seja sustentada por alguma coisa. E essa base nada mais é do que o plano de cargos e carreiras, de salários. E aí, vamos colocar água no feijão? Quer dizer, na poção? O feitiço do plano de cargos e salários é complexo. Primeiro, deve-se descrever todos os cargos que existem na empresa. Em seguida, eles devem ser organizados de acordo com a sua estrutura para então serem definidos os critérios de classificação. Então, é a hora de realizar uma pesquisa para saber a prática salarial do mercado. No final, são designadas as faixas para que todos possam crescer dentro das suas funções. Ufa! Para esse feitiço é preciso muito mais que o pó de perlim-pim-pim. É preciso patrocínio, transparência e conhecimento. O plano é o ingrediente que vai alimentar outros subsistemas de gestão de pessoas, como a avaliação de desempenho, um plano de remuneração variável e o próprio recrutamento e seleção. E não para por aí. O plano é um organismo vivo, como uma planta que você deve regar para sempre. Pessoas entram e saem de empresas, cenários mudam, cargos são criados. Se não mexer mais, o reino volta a ser do avesso. É isso. Acabou-se. Estão vivos aí? Ou tem gente babando? Ainda tô vivo. Beleza. Eu vou mostrar aqui a atividade que caiu aí para vocês hoje. É a última. Nossa última atividade da UC. Glória a Deus. Última atividade da UC. Tá aqui, ó. Atividade 11. E já teve gente aí que já entregou. Que é a política salarial. Que é o quê? Tá? Política salarial. Então, já ó, entregou? É, teve alguém aqui que já entregou. Ele é bem simples, são 4 perguntas, então é um estudo de caso. É o Armando, certeza. É, deve ter sido. Ah, tá. É muito eficiente, isso aí, Armando. Então, ó, vocês vão ler. Se fosse lá na sala, é um exercício que eu passo em duplas, né? Então, por isso que tem 2 nomezinhos aqui. Então, ó, tem um cargo aqui, uma empresa, tá contando uma historinha. E aí vocês vão ter que responder, né? Qual o tema que aborda, bem fácil. Qual é o método utilizado pela empresa para avaliar os cargos? Está escrito aqui. A administração de salário da empresa está correta? Vocês vão ter que ler e justificar. E se os salários da empresa eram justos, tá? E aí vocês podem responder nos comentários mesmo, tá bom? Pode entrar aqui e escrever nos comentários. Beleza, gente? Tá, isso é para entregar hoje? Não, né? De preferência, tá? Ah, Diogo, tá de palhaçada. Bem simples, bem fácil. Tá? Não, tô ocupado. Seguinte, como reclamam, meu Deus. Reclamo. Terça-feira a gente inicia aí a próxima UC, tá? Então, até segunda, terça-feira, eu ainda vou aceitar aí algumas coisas para vocês enviarem. Depois, gente, eu não vou ficar olhando a atividade lá, puxando a atividade lá de trás para poder ficar corrigindo, tá? Da outra vez eu fiquei esperando vocês, né? Eu que me lasco, porque aí o cronograma fecha e eu não consigo lançar mais nada. Então, assim, tentem ter bom senso aí, parem aí uns minutinhos aí da vida de vocês para vocês conseguirem, tá? Todas as atividades são atividades bem simples. Então é só vocês entrarem lá, preenchem rapidinho e vocês conseguem fazer. Alguém tem mais alguma dúvida? Perguntas? Não. Não, Fabiana? Ninguém? Não, se eu fizer uma pergunta aqui agora, então, um questionário, você acerta tudo, não, Fabiana? nem. Não, com certeza não. Quais eram os métodos aí, Fabiana, que a gente viu de administração de salário? Vamos lá. Para, Diogo. Não vai ficar bagunçando com as minhas ideias hoje, não.
Gente, eu falei disso Vai, ontem. Fabiana. É o binário aí, o binário, isso aí eu lembro. Olha, pelo menos um ela lembrou, ó. Isso aí. É. Ó, viu? Tem de ver. Qual era o outro? O outro. Outro o quê? Oxi. Vai, Fabiana. Qual o outro? Não, Carol, não dá trela não pra ele não, Carol. Vai, Carol. Quero ver, Carol. Vamos ver. Ai, eu tô mandando ela falar porque eu não sei. Ó, o Olha Armando lá, falou- o Armando falou, você falou binário, o Armando falou não binário. Ele foi esperto, ó, puxou o outro. Pronto. Tem o escalonamento, tem método de pontos, tem vários aí. E os de avaliação Ah, de só esse. Tá bom. os métodos de avaliação. Vamos lá, quero confundir a cabeça de vocês. Métodos de avaliação de desempenho, de novo isso. Foi da semana passada, vamos lá. Pois é. Chamada oral agora. Vai, Carlos, fala aí. Carlos só tá dando risada, Carlos só dá risada. Joga a gente na Ô, fogueira Diogo, e ri. cobra do Alisson. Ele não fala nada, é só a gente. É, Ah, também. só tá muito quietinho. Ele deixa o microfone dele. Diogo, Ah, Nem assisti a aula essa semana. Ó, o Armando falou um aqui, ó. Ah. Quantitativo, qualitativo. O que mais? acabou, Diogo. Viviane só falou comigo para perguntar se acabou. É, Posso ir embora? eu tô vendo aqui. Viviane, você tá. Ela foi jantar. Você não era assim, Viviane. Onde você Você leu o tava? que eu mandei aí? Você leu o que eu mandei aí? Diogo, avaliação de competência, avaliação de. Sei lá. Ai, não lembro. Então, os métodos. Eu vou acabar fazendo um Meu, questionário. Boa noite, confundiu Diogo. a minha mente toda agora. A Viviane, meu Deus. Ela, saiu a Camila. Tá bom, só isso. Gente, beijos. Parar aqui a Boa gravação. noite.